Olá, eu me chamo Raquel e este canal se chama DZ.Humanos. Seja bem-vindo. Hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar um pouco sobre a trajetória de vida dele e da carreira dele também. Eu tive já a oportunidade de trabalhar com ele em algum momento e é um grande amigo meu, o Douglas Rafael. Oi Raquel, bom dia, obrigado pela participação, obrigado pelo convite, né? Espero que as pessoas que estão nos assistindo gostem do programa, né? A gente vai vir aqui falar um pouquinho da nossa trajetória sim, falar um pouquinho da nossa vivência profissional e agradecer, né, a oportunidade novamente, nessa manhã gelada, Raquel, mas estamos aqui para fazer um programa, espero que as pessoas gostem, né, e assistam e acompanhem esse programa, Raquel. Já fica aqui antecipadamente o meu desejo de sucesso para esse programa, que com certeza absoluta terá uma trajetória vindoura. Obrigada, Douglas, muito obrigada. Douglas, a gente gostaria de saber, eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso público, para a nossa audiência, sobre sua trajetória de vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar num período contigo e para mim foi muito bom, porque eu sempre te vi numa posição de liderança, numa postura que todos já sabiam o que você era, quem você era, trazia autoridade de uma certa forma para todos nós. Pelo menos para mim isso ficou muito forte, marcado na tua profissão, na tua pessoa. E tendo isso em vista, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como foi a tua trajetória, o teu, se for possível, tua base familiar, o teu crescimento, para daí a gente desenrolar sobre a tua carreira também, pode ser? Claro, com certeza, Raquel. Para mim é uma honra, né, poder falar um pouquinho da trajetória, falar um pouquinho da família, né, que para mim é algo muito importante, né, que é a base, né, é a nossa base de tudo, né. Então, sem dúvida nenhuma, quando você fala dessa questão do espírito de liderança, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Eu acho que ninguém nasce tendo todas as habilidades ou sendo perfeito ou algo assim parecido, né? A gente vai adquirindo esse desenvolvimento com o tempo, até pelo autoconhecimento, que a gente tem que se autoconhecer. Nem todas as pessoas têm um espírito de liderança, né? Para poder estar liderando uma equipe ou poder estar liderando talvez até dentro de casa ou até mesmo, vamos fazer uma analogia, que eu gosto muito de futebol, esporte, né? Até mesmo dentro de um campo de futebol, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, esse domínio. Por isso que sempre é escolhido um capitão de um time, né? Ele vai ser o líder dentro de campo. Então é a mesma coisa dentro de um ambiente hospitalar, do qual, né, eu me insiro, né, que é onde a gente tem mais facilidade, onde a gente trabalha já há mais de 22 anos, é a mesma coisa, Raquel, né? Dentro de um ambiente hospitalar, a gente tem as lideranças ali que vão buscar um caminho, que vão buscar. Mas o início da trajetória, respondendo a sua pergunta, eu não comecei como um líder, né? Então, assim, a gente começa de baixo, né? Eu comecei dentro de um ambiente de um hospital aqui em Blumenau, mas como estagiário. Só que, respondendo a tua pergunta e já antecipando um pouco, mas por que iniciar dentro de um hospital? Que daí vem a questão do berço e da família. A minha família, basicamente, ela é constituída por profissionais da área da saúde. Então, a minha mãe é auxiliar de enfermagem, foi cuidadora de idosos, né? O meu pai é bombeiro militar, né? Então, a gente já, de conversas em família, de berço, a gente já falava muito de servir, de área da saúde. No final de semana, a nossa conversa girava em torno disso, né? Basicamente, conversando sobre os serviços de saúde. E dali começou a despertar o interesse pela área da saúde, né, Raquel? Então, eu não posso dizer que eu escolhi, eu fui, não. O caminho ele foi se desenvolvendo, as conversas dentro da família foram se desenvolvendo e instigando, né? Eu sempre fui uma pessoa do qual eu sempre tive muita curiosidade. Então, querer saber de onde vem a doença, querer saber como tratar, como curar, querer conhecer quais que são os serviços, eu sempre fui buscar conhecimento referente a isso. Então eu sempre tive vontade de buscar e querer agregar mais conhecimento. E obviamente essa curiosidade foi me colocando cada vez mais nesse caminho do ambiente hospitalar. Isso eu não posso mentir para ti. É claro que também a conversa com o pai, a gente queria saber como é que tinha sido o atendimento, como é que tinha sido as ocorrências naquele plantão dele de trabalho. A gente acabava se envolvendo muito nessas conversas. E eu sentia que o pai não queria falar muito também, porque muitas vezes o sucesso do atendimento não tinha acontecido, né? Dependendo da situação, da ocorrência, do acidente, né? Então ele também não tinha tanto interesse em conversar, mas isso a gente ia instigando, ia buscando, ia querendo. E obviamente, né, Raquel, quando a gente vai falar da área da saúde, a primeira coisa que a gente pensa
É justamente, vou trabalhar dentro de um hospital. Vai ser médico. Né? Não vou mentir para ti que o primeiro interesse lá no começo, tive interesse para vamos estudar, vamos fazer medicina, mas estudar e fazer medicina hoje a gente sabe que no Brasil é muito caro. Né? Então, não tinha condições, né? Minha mãe, cuidadora de idosos, meu pai, bombeiro militar, então o nosso poder aquisitivo, a gente não conseguia fazer isso. Mas, o que eu fiz? Né? Então, fui buscar me colocar profissionalmente no mercado de trabalho. E onde eu fui buscar, onde eu entreguei o meu primeiro currículo foi num hospital aqui de Blumenau. E naquela mesma tarde teve uma entrevista e não consegue, né, vir aqui para a entrevista, você vai trabalhar conosco. O primeiro currículo, primeira procura do mercado de trabalho já foi... Sim, fiquei bem feliz, né? Lisonjeado, claro, estava bem concorrida a vaga, né, para estagiário, né? Então a gente começou como estagiário e assim a gente foi galgando. E essa minha curiosidade, vontade de aprender é onde eu me posiciono. Obviamente, né, minha primeira formação foi em Direito, né? Então eu sou bacharel em Direito. Dentro de um ambiente hospitalar, o direito ele é extremamente importante também, por causa dos contratos, né, das operadoras, a relação que a gente precisa e, obviamente, as especializações, todas elas foram voltadas para a área da saúde, né? Relacionamento com o cliente. Pela FGV eu fiz, né, minha pós-graduação MBA em Gestão e Administração de Clínicas e Hospitais, com ênfase na área da saúde, né? Grande instituição, então, isso daí ele dá um know-how para nós, ele abre um leque muito maior, né? Porque eu sempre digo, né, Raquel, hoje na área da saúde não cabe mais amadorismo, né? O que eu quero dizer com isso? O profissional que está trabalhando, que está atuando hoje na área da saúde, com a velocidade que vem acontecendo, com a velocidade que vem se apresentando os novos serviços, as novas tecnologias, cirurgias, seja qual for a esfera que a gente for mencionar e falar, ela acontece de maneira muito rápida, então tem que ficar se atualizando muito rápido, né? Então por isso que eu digo, hoje o profissional da área da saúde ele tem que estar muito focado, muito dedicado e sim, sempre buscando conhecimento para estar atuando à frente disso. E a parte de desenvolvimento de pessoas, como você mencionou, é justamente, né, a resposta que eu tenho para te dar a gente nunca pode se acomodar, né, Raquel? A gente sempre tem que buscar conhecimento, a gente sempre tem que buscar se aperfeiçoar. E o maior desafio qual que eu vejo? É o nosso autoconhecimento. É a gente saber no que a gente gosta, no que a gente quer trabalhar. Hoje, eu acho que a internet, né, Raquel, ela traz muito isso, né? Para fazer os testes vocacionais, é isso? Sim, então sim. Precisa estar fazendo isso, né? Tem os treinamentos também de desenvolvimento humano, inteligência emocional. Tem várias ferramentas que possibilitam, né, a gente estar fazendo esse autoconhecimento. Para saber se está no caminho certo, né? Isso. Mas então, quando você começou no hospital, já aquela carreira você não chegou a pensar em outra coisa no momento, focou naquilo mesmo, é isso que eu quero. E aí já veio começar a fazer a graduação em Direito e logo depois o MBA, foi tudo casando, equilibrando também com a casa, né? Claro, família. Mas com certeza absoluta, né? Porque querendo ou não, daí tem o nosso ambiente familiar, né? Mas recebendo sempre total apoio na família, né? Obviamente, tanto ela quanto eu buscando conhecimento, graduação, minha esposa, né? Então, hoje ela é formada, né? Então, ela é enfermeira também. Ou seja, né? Então, basicamente, a área da saúde, ela impera, né? Nos almoços de finais de semana, a conversa não foge disso, né? Fica normalmente nisso, né, Raquel? Sim. Foi o que eu mencionei ali no começo, né? Então, assim, isso é gratificante para nós ao mesmo tempo, né? É claro que tem finais de semana que a gente tenta desfocar, não falar, mas quando a gente vai conversar, a gente sempre traz alguma informação e a gente vai crescendo. E quando eu fui para esse caminho, Raquel, eu não vou mentir para você, né? Obviamente, eu sabia que ia ser muito desafiador, mas eu me sentia à vontade. Eu me senti tranquilo, porque eu estava indo para algo que já era da vivência minha familiar, né? Então, eu sabia o que era servir, eu sabia o que era o acolhimento, eu sabia o que era a dedicação dos meus pais em prol ao próximo, né? Então, isso para mim já veio de berço. Então, eu não tive dificuldades em me inserir dentro de um ambiente hospitalar. Claro que o meu pai e minha mãe não me prepararam para isso, né? Eles não disseram, filho, você vai trabalhar dentro de um hospital. Não.
né? Então, nunca tive isso, né? Sempre As teve coisas... total liberdade, né? Total liberdade de escolha, né? A única coisa que eles sempre pediam na criança quer brincar, né? Mas era foco nos estudos, né? Certo. Então isso era um pedido do pai e da mãe, né? Então a gente sempre teve isso, né? Tanto eu quanto os meus irmãos, né? Minhas duas irmãs são professoras, né? Então não é da área da saúde, né? Então assim a gente sempre focando no estudo e sabendo que isso sim é um norteador da nossa sociedade, né? Então a parte da educação hoje para nós dentro de casa era muito forte, obviamente, né? E todos buscando se posicionar. Só que a trajetória, me inserir nesse mercado foi justamente isso, Raquel. Foi muito simples para mim, foi muito fácil, porque dentro de casa já era algo que estava me direcionando para isso. Sem eu saber, sem meu pai e minha mãe saber, mas a gente já estava me direcionando para esse caminho, né? E a gente sabe, né? Foi acontecendo naturalmente, né? Naturalmente. Não veio, eu não fiz um teste vocacional, né? Mas claro que na hora de fazer a faculdade a gente foi buscar, né? Como disse para você, né? Condições de fazer faculdade de medicina a gente não tinha. As faculdades na área da saúde elas são realmente muito caras, né? Sim. Então a gente sabe o quão trabalhoso é, o quão dificultoso é para conseguir se manter, né? E custear. Mesmo sendo uma faculdade federal, ficar longe, morar em Florianópolis hoje também não é barato, né? Então o custo de vida é muito alto. Então tem muitas coisas que têm que ser levadas em consideração. E o direito foi uma opção que eu tive para daí buscar esse conhecimento. Bacana, bacana. Então, como eu já te conheço há alguns anos, Douglas, eu percebo que você sempre foi um homem muito equilibrado, que sempre me chamou a atenção, a tua postura, a tua liderança, né? Mas principalmente o equilíbrio emocional. Então, a gente pode atrelar isso a uma base familiar que sempre teve esse apoio emocional. Você teve algum período na sua infância, adolescência talvez, que é uma fase um pouco mais crítica da maioria das pessoas, né? Mas você teve algum período que você teve um desgaste emocional, uma crise emocional de alguma forma que você conseguiu contornar isso? Ou de fato a sua vida conseguiu fluir sem esse tipo de dor por causa dessa base familiar? Raquel, assim, desculpa a minha voz, né, que eu estou me recuperando ainda de uma gripe, mas esse assunto para mim ele é muito importante, né? Então, sem dúvida nenhuma, preciso recuperar minha voz. Tá muito gelada a água? Não? Termina na pergunta e depois a gente continua, só vou recuperar a voz. Raquel, mas respondendo a tua pergunta, isso é extremamente importante, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Quando a gente vai liderar uma equipe, acho que as maiores problemáticas que a gente tem é justamente no entendimento, na recepção de como cada pessoa vai absorver o conteúdo ou a conversa ou o que você está repassando para ela. Então, saber se posicionar, principalmente emocionalmente, é muito importante. E eu digo para ti que sim, a gente estando emocionalmente bem, as coisas vão caminhar bem, tu podes ter certeza. A gente sempre fala que é uma questão de equilíbrio, né? Sim. Então, mente, corpo, espírito. Então, né, não sei seja qual a crença que as pessoas que estão nos assistindo têm, né? Mas a gente tem que estar em pleno equilíbrio, né? Espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Isso é muito importante, Raquel. Então, assim, porque a gente vai lidar com situações de pressão a todo momento. Dentro de um ambiente hospitalar, a gente oscila em várias esferas. Eu sempre digo que a gente está é uma linha muito tênue. Por que eu digo isso, Raquel? A gente lida desde o nascimento, né, que é uma causa extremamente nobre, né? Vai nascer uma criança, é um momento de felicidade. Olha só, a palavra que você utilizou, fantástica. Como a gente lida com o outro extremo, Raquel, que é a finitude de vida. Os pacientes que estão em cuidado paliativo, os pacientes que estão em finitude de vida, né? E a gente sabe que a família está extremamente fragilizada, a gente sabe o quanto o paciente também, né, debilitado, né, doente no caso, né? Então a gente sabe disso também. Então a gente trabalhar esse meio termo dentro de um ambiente tanto hospitalar ou quanto profissional, a gente tem que estar muito bem.
Porque, querendo ou não, é quase impossível dizer para você que a gente não se abala com determinadas situações. Mas se tu estás bem mentalmente, emocionalmente, tu vais conseguir lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Eu não posso dizer para ti que não, tal situação não vai me... Eu sou ser humano também. Eu também tenho sentimentos. Também sinto dor, também fico doente, né? Então, estou me recuperando de uma gripe. Então, assim, também fico doente. Então, a gente é ser humano, a gente não é máquina. Agora, você estar bem emocionalmente é muito importante. E volto a falar, né, Raquel? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente vai falar em desenvolvimento familiar, profissional e o emocional também. A gente tem que se cuidar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que você melhor que eu para falar sobre isso, né, Raquel? Imagina. Mas, Douglas, e na sua família, como que foi o teu crescimento, o teu desenvolvimento na fase da infância para a adolescência? Eu te pergunto isso justamente por sempre focar no equilíbrio emocional que eu sei que tu tens, que tu és uma pessoa muito ponderada e tudo mais equilibrado. O dia a dia de vocês em casa, se tu puderes abrir aqui pra gente sobre isso, porque o nosso foco como desenvolvimento humano traz muita questão da base familiar que a gente estava colocando antes, né? Os teus pais no dia a dia tinham uma conversa sobre sentimentos na tua infância, na tua adolescência, ou não se falava em sentimentos e só perguntava, filho, o que você tá querendo? A sua mãe parava realmente para te ouvir? Como que era o dia a dia? Era muita correria? Tinha tempo para esse tipo de retorno entre vocês, desse feedback? Ou não? Só para eu entender a dinâmica, para o pessoal também poder absorver isso de uma certa forma, porque a gente sempre bate nessa tecla da base familiar, do desenvolvimento, ter a base familiar como princípio de um bom desenvolvimento de equilíbrio e como ser humano. Sim, Raquel, com certeza absoluta. A tua pergunta ela é fantástica. Então, se o tempo nos permite, eu vou contar um pouquinho a história assim, com certeza absoluta. Essa trajetória, ela diz muito respeito, sim, a essa questão familiar, a esse cerne familiar. E quando você pergunta como era a nossa rotina, eu acho que não deve ser muito diferente das outras famílias ou algo assim parecido, né? Mas eu sempre gosto de mencionar e de falar que a base familiar, as conversas, o diálogo era muito importante. Então a gente tinha um diálogo bem legal, né? A minha mãe tinha muita abertura para conversar conosco, porque a fase da adolescência a gente sabe que vai de 1 a 1 milhão muito rápido, né? Eu posso falar isso de carteirinha, né? Posso contar algumas histórias se você quiser também me permitir, né? A questão das conversas com o pai também, elas eram muito francas, né? O pai, ele era uma pessoa muito ponderada, a mãe já agia mais pela emoção. Eu percebia isso. Hoje, né, eu faço essa análise, né? O pai já não, o pai já ia mais pela razão. O pai dificilmente ele me dizia um não, Raquel. Porque ele sabia que na fase da adolescência, se dissesse um não, era muito fácil talvez de peraí, mas por que não? Eu vou ver realmente isso. A gente está naquele momento de se desafiar, de procurar entender. Eu vou dar um exemplo para você muito simples. Nessa fase da pré-adolescência, adolescência e o início da vida adulta, ali nos 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar como estagiário, uma das primeiras coisas que meu pai sentou e conversou comigo para fazer foi pai, eu quero ter um veículo, eu quero ter um automóvel. Moto, carro, moto. Eu tinha isso muito certo. Então, vem cá, filho, então, já que esse é o teu propósito, o teu objetivo, a gente precisa planejar. E o que a gente fez? A gente fez uma carta de crédito. Então, tu vai fazer uma carta de crédito, tu vais ter esse trabalho agora de todo mês depositar esse dinheiro para quando você tiver 18 anos, você poder adquirir o seu veículo. Perfeito, meu pai não disse não para mim, mas ele me ensinou a maneira mais fácil, um método fácil, para que eu conseguisse chegar no meu objetivo quando eu tivesse os meus 18 anos. E a conversa foi indo. E dali em diante eu percebi, Raquel, que quando a gente ia conversar sobre os acidentes, lembra que eu comentei contigo no começo da nossa conversa aqui? Sim. Ou algo assim parecido? Meu pai mencionava, hoje eu atendi tal ocorrência aqui. Pai, e aí, como é que foi? Não, aconteceu isso, só que como foi uma batida entre carro e moto, a moto ela saiu mais prejudicada ali porque aconteceu tal situação com o condutor da moto. E aquilo começou a ficar muito forte, mas assim,
uma conversa natural, ele falava o que tinha acontecido na ocorrência. Filho, não, nesse acidente aqui, infelizmente, deu ruim pro motociclista. Né? Então, assim, e aquilo foi muito latente na minha cabeça. Cheguei nos meus 18 anos, Raquel, eu não queria comprar moto. Eu comprei um carro. E daí eu fiquei com isso na minha cabeça, em determinada situação, quando meu pai estava, né, a gente estava dirigindo, eu cheguei ao pai, posso te fazer uma pergunta? Pode, filho, sem problema nenhum. Eu queria que tu me explicasse e me contasse se o pai não queria que eu tivesse comprado uma moto. Daí ele olhou assim para mim, filho, mas eu nunca disse isso para você. Não, mas aconteceu tal situação e parecia que tu estavas me induzindo a não comprar uma moto. Ele sendo bombeiro militar, né? Uhum. Daí ele olhou para mim assim, ele deu uma risada, como você acabou de dar essa risada, ele deu uma risada para mim e disse, mas eu nunca disse não para você. A decisão foi minha. Só que, obviamente, ele com a perspicácia dele, a inteligência dele, ele me conduziu, ele me induziu para que eu não comprasse. Porque talvez se ele dissesse não para mim, Raquel, talvez eu teria comprado uma moto. Talvez seria a primeira coisa que tu fosse fazer, né? Talvez, não sei, feito, não sei. Uhum. Poderia ter acontecido isso. Uhum. Então, assim, por isso que eu digo para ti, esse berço, esse seio familiar, a inteligência, conhecer, saber conduzir, é muito, mas muito importante, né? E, obviamente, quando você pergunta como era o nosso convívio familiar, ele não era diferente dos demais. A mãe trabalhava, o pai trabalhava, só que tinha regras, né? Então, assim, desde criança a gente sabia. Se a gente queria sair para brincar, a casa tinha que estar limpa. Então, eu e meus irmãos, a gente fazia uma força-tarefa para que a gente conseguisse. Isso vem de berço. E, obviamente, desafios, né? A mãe sempre se desafiando também. O pai também teve uma busca também. Então, né, já vem uma veia política dentro da família, né? Então, eu nunca imaginei que um pai bombeiro se tornaria político. Então a gente sabe a correria que é, né? Quem tem essa vivência, quem conhece, sabe que essa rotina é muito servir e se doar, né? É muito simples. E isso vem de berço já, né? Jamais eu ia imaginar que o meu padrinho fosse se tornar governador do estado de Santa Catarina, um gerente de banco fosse se tornar o administrador do estado de Santa Catarina. O grau de importância que o estado de Santa Catarina tem hoje para o nosso Brasil. Então, assim, hoje o Jorginho Mello é governador do estado, mas meu padrinho, em 87, gerente de banco, se tornar governador, jamais eu iria imaginar isso. É a mesma coisa o meu pai, bombeiro militar, 26 anos, né, se dedicando sempre por servir, atender as pessoas, chegar ao cargo de vereador de Blumenau, né? Então isso para mim me chamou também muita atenção e obviamente nos instiga de sempre se desafiar, de nunca ficar na zona de conforto, de sempre buscar um crescimento tanto profissional, tanto, né, familiar, intelectual, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente viveu nesse turbilhão muitos anos, muito tempo, mas sem perder a consistência familiar, que eu acho que é mais importante, né? Saber que a família é a nossa base de tudo, para que depois a gente possa buscar algo. Porque se a família não está bem, Raquel, tu vai voltar para casa onde tu queres um lugar para poder descansar, para poder repousar, ter alguém que talvez vai te ouvir. Isso é... Estou me emocionando, desculpa. É que não tem como falar sobre esse assunto e não me emocionar, porque para mim, de verdade, é um tema que mexe muito comigo. E por isso até a importância de trazer uma figura como você. Que legal. Eu digo figura porque já tem uma imagem para mim muito consolidada, muito forte, né? Característica masculina mesmo. E trazer isso é para mim um presente. Hoje está trazendo o teu depoimento aqui para gente, essa conversa muito bacana, para as pessoas entenderem de fato como é importante a figura paterna num lar, numa base familiar, não só a paterna como a materna, claro. Mas tanto para menino quanto para menina, esse crescimento, esse fortalecimento de base é imprescindível. Com certeza, Raquel, sem dúvida nenhuma. E para mim é uma honra, né, poder falar desse assunto, né? Até me estendo muito quando falo, porque não tenho dificuldade nenhuma, né, de estar mencionando isso. E faço questão. E fico feliz também, né? Volto a mencionar, fico feliz por esse convite, para poder fazer uma explanação também, falar um pouco da nossa vida. E, obviamente, né, Raquel, quando a gente vai falar de uma família, né, é difícil uma família hoje que não passa por dificuldades, não tem algum problema ou algo assim parecido, né? Só que a gente tem que focar onde, né, Raquel? É uma família, o nome já diz.
A gente tem que focar na união. Se a gente está com uma dificuldade dentro de casa, a gente tem que focar em trazer a solução do problema. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Nós estamos com dificuldade? É comida? É alguma coisa? É uma reforma, uma obra? Alguma coisa? Mas vamos lá, vamos se ajudar. O que a gente pode fazer? E cada um no seu, como é que eu posso dizer? Cada um no seu quadrado? Então, cada um no seu momento ou na sua expertise. Vai poder estar ajudando, vai poder estar auxiliando. E assim a gente foi fazendo. Eu lembro que se tinha que fazer alguma coisa na casa do pai, nós fazíamos um mutirão. E os filhos lá para poder ajudar, e não, pai, vamos fazer isso, vamos modificar tal coisa na garagem, vamos fazer. A gente se ajudava, ou seja, era um momento nosso. A gente nem entendia muito daquilo que a gente estava fazendo, Raquel, mas a gente aprendia junto, mas o mais importante, era um momento que a gente estava nós ali, unidos, todo mundo se ajudando, momento para a gente poder conversar, obviamente com foco no que a gente estava executando, fazendo, mas a gente estava ali conversando, a gente estava entre família. E eu acho que isso é o mais importante, a gente tentar trazer isso mesmo. A família é o berço de tudo, a família é o cerne da sociedade. A gente jamais, Raquel, jamais a gente pode deixar se perder isso, deturpar isso. A gente precisa deixar ela cada vez mais forte, mais consolidada. Para quê? Para que quando a gente volte para casa, como mencionei, o seu trabalho, o trabalho do seu esposo, ou o trabalho de quem está nos assistindo, eu acredito que não deva ser fácil também. É cansativo, fisicamente, psicologicamente, seja qual for o trabalho, indiferentemente. Mas quando tu chega para casa, tu quer encontrar um lar tranquilo, um lar aconchegante, um lar acolhedor, para que tu possa voltar e descansar e, eu sempre digo, recarregar as energias, recarregar a bateria, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, eu tenho muito isso forte comigo, né? E acredito que se eu posso dar uma dica para as pessoas, é justamente isso. Manter a base familiar sólida, forte e consistente, ela só vai te impulsionar, seja qual carreira que for. Porque se tu tiver alguém do teu lado que vai te impulsionar profissionalmente, se tu tens alguém do teu lado, Raquel, que vai te impulsionar nos estudos, que vai te incentivar a estudar, porque muitas vezes não é incentivar na questão financeira. Ah, minha esposa vai dar dinheiro para mim para eu estudar. Não, não é isso. Muitas vezes é o momento que eu preciso me dedicar para estudar para uma prova. E ela não. Ela entende que vai poder te ajudar de alguma maneira, com os filhos ou com a casa, que tu vai poder se dedicar para o estudo. E isso é a doação mútua, né? Um com o outro. E é isso que precisa ter muito forte hoje, porque sem dúvida nenhuma, tendo isso, as pessoas vão ter uma vida melhor. As pessoas, eu não tenho dúvida que vão ter uma carreira de sucesso, né? E é isso que a gente precisa buscar cada vez mais, né? Ah, o Douglas gosta de estudar? Sim, eu tenho 37 anos, né? E agora que eu estou num desafio um pouco diferente na minha carreira, né? Então estou buscando que eu parei de estudar. Mas até então, Raquel, eu não sei o que é ficar um ano sem fazer um curso, sem estudar algo. Eu sempre estou em constante evolução, em constante aprendizado. Então, assim, isso serve como berço, porque para mim me faz bem. Eu me sinto bem. Estudar, troca de conhecimento com outras pessoas, né? Conseguir absorver mais conteúdo, porque isso é uma coisa que ninguém vai tirar de nós, Raquel. Isso é uma coisa que você está estudando, você está fazendo aqui, você, sem dúvida nenhuma, a apresentação desse programa para você só vai crescer como pessoa, você só vai crescer o seu aprendizado, obviamente, porque você vai trazer pessoas aqui que têm domínio de determinadas situações. Tanto é que a gente nem falou muito de gestão hospitalar, né? A gente está falando mais de desenvolvimento de pessoas, mas tu vai receber vários convidados aqui que com certeza absoluta, no conteúdo que ele vai trazer, para as pessoas que vão estar assistindo o canal, vai servir para você também, para você crescer, né? Evoluir, né? Como pessoa, cidadã, né? E como profissional. Mas aí, agora que tocou de volta no assunto sobre gestão hospitalar, é até interessante, porque toda essa base, todo esse teu desenvolvimento chega num ponto que, ali eu já não tenho mais onde crescer. Agora, aonde eu vou crescer? Vou para a gestão hospitalar. Daí, na gestão hospitalar, já envolve outros patamares, né? Sim. Outro tipo de desenvolvimento e ainda a responsabilidade de estar liderando pessoas também, cada vez um grupo de pessoas maior, né, Douglas? Eu sempre digo assim, né, Raquel, a partir do momento que tu vai subindo degraus, menos tapinha nas costas tu vai levar de muito obrigado ou algo assim parecido. Por que eu digo isso? Porque
quanto mais você vai subindo os degraus, mais responsabilidade você vai assumindo também. E claro, né, tu tem que estar seguro do que tu estás fazendo, porque os serviços de saúde, como eu mencionei no começo, são serviços que lidam com a vida das pessoas. Lidam com a saúde da pessoa. A gente está administrando os serviços de saúde, a gente não vende saúde. Tu não consegue comprar saúde na farmácia. Tu vai comprar um medicamento, tu vai comprar um exame, tu vai adquirir e assim vai indo. Operadoras. É bem complexo isso, né? Mas só fazendo uma analogia para você entender, a gente não compra saúde. Saúde não se compra, não se vende. Quantas pessoas queriam estar comprando saúde hoje? Tem dinheiro para comprar, mas não existe saúde para vender. Então, assim, os serviços de saúde, quando a gente vai falar, tu tem que ter uma equipe sólida contigo. Quando tu vais administrar e vai gerenciar, tu tem que confiar no teu comprador, que vai fazer as compras dos insumos, hortas e próteses, materiais. Tu tem que confiar em quem está lá na ponta fazendo a gestão da higienização, porque tu sabes que envolve a parte de nutrição, fisioterápica. Por que eu digo que é complexo hoje um ambiente hospitalar? Porque ele não depende só do médico. Uma máquina hospitalar hoje, os serviços de saúde, a complexidade é muito grande. Então a gente vai conversar e vai falar sobre uma administração hospitalar, são vários envolvidos. E tu precisa ter pessoas capacitadas contigo, pessoas que estejam em constante desenvolvimento também e aprendendo, e obviamente esse elo de confiança que você vai ter. Então assim, hoje o sucesso é muito isso, Raquel. Tu tem que ter, vários livros, tu tem que ter águias junto com você, tu não tem que ter medo de tornar as pessoas águias, elas vão tomar o teu posto ou algo assim parecido, não. Hoje é você, amanhã pode ser outro e assim vai indo. Esse é o ciclo que a gente precisa. O que tu precisas fazer é sempre dar o teu melhor, a tua entrega, É fazer o teu melhor e deixar o teu legado. E isso por onde eu passei sempre foi um mantra para mim, Então para mim isso foi muito forte. E claro, a primeira instituição que eu trabalhei em Blumenau, ela tinha ela tinha algo como um dos pilares, a melhoria contínua. Então, a melhoria contínua para nós, isso foi algo que eu fui procurar muito, conhecer e entender, do porquê que bate tanto nessa tecla de melhoria contínua, Justamente por isso, porque o problema todos nós temos, Raquel. Você tem, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo em casa também têm os problemas. Então, a gente sabe que ficar falando do problema é necessário. Só que se eu entrava para uma reunião nessa primeira instituição que eu trabalhei, 1 hora de reunião, 10, 15 minutos, Raquel, a gente tinha que falar do problema. A gente ia discutir, o problema é tal, é esse copo que está na posição errada, só estou fazendo um exemplo, Sim. Esse copo que está na posição errada aqui, e os outros 45, 50 minutos da reunião era o plano de ação para resolver esse problema do porquê que o copo estava sendo colocado de maneira errada. Então a gente tinha que sair daquela reunião ali, não falando só do problema, cada um trazer, não, qual que é a solução, como a gente vai resolver o problema. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, uma analogia com um machucado, uma ferida. Se eu ficar batendo nela aqui, falando dela, cutucando ela, ela vai sarar, ela vai cicatrizar, Raquel. Mas ela vai demorar mais tempo para cicatrizar. Agora, se eu vim aqui cuidar dela, tratar ela, fazer o que deve ser feito, ela vai melhorar mais rápido, ela vai cicatrizar mais rápido. Ou seja, ela vai sarar mais rápido, como a gente fala. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa focar, sim, a gente precisa discutir o problema, não estou dizendo que não, mas precisa focar na solução. O que a gente vai fazer para resolver esse problema que a gente tem? Então isso é muito forte hoje, Então para mim isso é um mantra. Eu chego já focado nisso. Porque se a pessoa vem, ok, Raquel, essa é a dificuldade que você tem? Perfeito. Me conte, me fale. A gente vai entender, a gente vai conversar, mas o que tu está trazendo de solução para mim? O que a gente pode fazer para resolver? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que a sacada do bom gestor hoje é entender, sim, tem que conhecer os 4 cantos de um ambiente, os 4 cantos dos serviços de saúde, mas saber fazer as perguntas corretas, no momento correto e se posicionar de maneira correta. Eu acho que isso é o mais importante, E claro, para mim, que trabalhei na iniciativa privada e tive a oportunidade também de trabalhar na gerência de saúde, ou seja, Blumenau, o estado tem 17 gerentes regionais espalhados pelo estado, que são as pessoas que administram,
através do Estado, representando o Estado, as macro-regiões. Blumenau tinha um gerente. Então, eu estava como gerente. Então, eu pude vivenciar também, Raquel, como administrar e conhecer também mais, eu posso falar isso de carteirinha, que eu aprendi muito também, como é o Sistema Único de Saúde também, como funciona. Quando a gente fala tripartite, a saúde, né, União, Estados, municípios, cada um com suas responsabilidades, né, entender como é que funciona o gerenciamento de filas cirúrgicas, entender como é que funciona a questão da atenção primária, dos cuidados de prevenção que o município faz, entender sim quais são as diretrizes, como funciona toda a parte de organização da União em referente à questão da saúde. Então, assim, isso é muito importante, porque para mim só fez eu conhecer, aprender muito mais, porque isso já é meu, né? A parte de curiosidade, de querer conhecer e aprender, e obviamente de poder executar também e mostrar um pouco do nosso trabalho. E o que a gente vê, Raquel, muito é pessoas que queiram realmente arregaçar as mangas, fazer e trabalhar. É isso que a gente precisa hoje, de pessoas que realmente tenham esse interesse. Não só, eu sou bom, né? É a mesma, volto a falar lá no começo do futebol. Poxa, quantos jogadores a gente vê que são craques? Eu gosto de futebol, por isso que eu faço essa analogia, Sim. né? Mas se ele não entrar em campo, Raquel, e correr, driblar, ou o mínimo, o básico de um futebol, chutar a bola a gol, não adianta ele entrar em campo, não adianta ele ser o craque, não adianta ele ser o Neymar, não adianta ele ser o nosso saudoso, né? Que Deus o tenha, Pelé, que jogava muita bola. Não tive a oportunidade de assisti-lo, mas hoje a gente acompanha e sabe. Então, assim, não adianta, ele podia estar dentro de campo, mas se ele não corresse atrás, se ele não suasse, se ele não mostrasse o porquê que ele é o Neymar, o Pelé, o Ronaldinho, o Romário, as coisas não aconteceriam. Isso é a mesma coisa em qualquer lugar, Raquel. Você aqui se colocando à disposição, se apresentando, né, e falando e fazendo com que isso aconteça, tu pode ter certeza absoluta, Raquel, que você está fazendo hoje, trazer informações para as pessoas, é muito importante. O que você está fazendo hoje, o trabalho, o papel que você está fazendo, quantas pessoas você vai atingir positivamente? Quantas pessoas você vai estar, talvez, ajudando, trazendo algum entrevistado que seja de interesse da pessoa para ela ter um pouco de conhecimento? A gente está falando hoje aqui, basicamente, de desenvolvimento, né, de emocional, pessoal, profissional, mas, né, então quantas pessoas não vão se identificar conosco para que impulsione a carreira dele ou algo assim parecido? Então, o seu trabalho, você está arregaçando as mangas, Raquel, e está querendo fazer a diferença. É isso que eu digo. Então, a gente precisa ter mais pessoas com essa vontade. Porque as pessoas não se identificam com um trabalho ou algo assim parecido, poxa, busca outra, se desafia profissionalmente. Tenta buscar algo diferente. Poxa, faz um teste vocacional, então, né? Para ver o que a pessoa talvez se agrada mais profissionalmente, para trabalhar. Para quê? Para ela poder render mais. E principalmente, né, Raquel? Para ela ser feliz no que ela está fazendo. Isso, porque o que não dá é para a gente passar a vida à toa fazendo algo que não gosta. Isso é muito frustrante e a pessoa para de acreditar nas coisas, para de ter fé e começa a virar uma bola de neve, né? Por isso que é importante a gente estar sempre nessa busca para, de fato, fazer isso como você falou. A gente se encontrar profissionalmente para daí sim conseguir arregaçar a manga com alegria e não desanimar e estar sempre com vontade de crescer, de servir, principalmente, né, Douglas? Claro, Raquel, com certeza absoluta. Outra frase que eu gosto de utilizar muito, um mantra para nós, é que a vida ela é feita, né, de propósitos, de sonhos, de objetivos, né? Então, qual que é a razão, né, de eu estar aqui? Qual que é a razão de eu estudar tanto na minha vida? Qual que é a razão de eu me dedicar tanto profissionalmente? A gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter propósitos de vida. Então isso é aquilo que eu mencionei no começo da nossa conversa, Raquel. É o autoconhecimento. O que eu quero buscar para mim? Aonde eu quero chegar? O que eu pretendo? Então a gente tem que ter ali, nem que a gente faça anotaçãozinha, né, no nosso caderninho ali, que a gente tenha, isso aqui para mim é o meu cerne, é isso aqui que eu quero chegar, é isso aqui que eu quero buscar, esse é o meu propósito, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Então a gente tem que ter isso muito bem desenhado. Eu sei, com certeza, Raquel, que no andar da vida, né, no dia após dia, as coisas podem estar mudando, isso obviamente.
Tem pessoas que mudam drasticamente os sonhos e propósitos e objetivos de vida. É simplesmente jogar na Mega Sena e ganhar. Né? Então, assim, vou trabalhar? Não, mas eu estou na Disney. Então, é um pouco diferente. Mas para nós, né, Raquel? Então, assim, enquanto a gente não joga na Mega Sena e a gente não ganha, a gente tem que ter o nosso propósito de vida, nossos objetivos muito bem traçados, desenhados e delineados para que a gente consiga correr e buscá-los, né? Muito bom. É isso, né? Então, assim, Raquel, quando tu falas, né, de desenvolvimento ou algo assim parecido, uma dica que eu sempre dou é justamente essa, né? Trocar uma ideia com um profissional que você tenha referência, alguém que você queira buscar. Tem vários livros, artigos que traz isso, né? Você é uma referência das 5, 7 pessoas que você mais anda, né? Que você mais convive, né? Então você tem que se cercar de boas pessoas que vão... Eu estou fugindo um pouco agora do âmbito familiar. Eu estou falando mais na parte de amigos, amizades, né? Tu tem que ter pessoas do teu lado que vão te incentivar também, Raquel. Né? Claro, não estou dizendo que aquele amigo que vai dizer, será? Raquel, será? O que tu... É bom ter aquele que vai te colocar um pouco, não sendo pessimista, mas vai fazer você refletir, botar uma interrogação ali para que você... Eu não tinha pensado nesse caminho, eu não tinha pensado nessa hipótese, nessa possibilidade. Né? Porque muitos positivistas também podem te botar também, mas é bom que tenha aquelas pessoas que estejam do teu lado, que possam discutir, que possam debater, que possam abrir conversação e que você não tenha receio de conversar com elas, se abrir e muito mais assim colocar os seus receios, né? Os seus medos, né? Então assim, para que essas pessoas elas possam também estar te encorajando, te ajudando. Por isso que eu digo, se cerque de pessoas boas, né? É bíblico, né, Raquel? Diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Né? Então, a gente precisa estar com pessoas boas do nosso lado, a gente precisa ter pessoas que sim vão nos impulsionar, né? Que são os colegas do dia a dia, que são os nossos amigos do dia a dia, né? E a gente tem que ter isso muito forte. Eu sei que a gente focou muito na nossa conversa relacionada à questão familiar, né? Que é sim a base de tudo, que é muito importante, e eu afirmo e reafirmo isso quantas vezes for necessária. Mas o nosso convívio, nicho de amizade, no trabalho, ou algo assim parecido, é importante também a gente ter essas pessoas que vão estar do nosso lado, ter essas pessoas que sim, que vão nos encorajar, que vão nos impulsionar, e isso a gente precisa ter no nosso dia a dia também. E claro, né, a dica que eu dou se a gente não tiver essa possibilidade ou algo assim parecido, porque cada um tem uma rotina, né, buscar onde eu vou me encontrar melhor profissionalmente. Onde eu vou me encontrar melhor. E é o que a gente acabou de falar, existem profissionais capacitados para isso, podem dar os direcionamentos, né, Raquel? E existem também hoje várias ferramentas que a gente não vai citar, eu acho, para não promover nenhuma ferramenta, né? A não ser que você, mas assim, várias ferramentas hoje disponíveis para que a gente possa fazer, né? Esses testes, esses encaminhamentos. Porque assim, realmente não é fácil, Raquel. Quando você vai iniciar uma carreira profissional, eu acho que uma das principais dúvidas que acontece, eu passei por isso, você deve ter passado por isso também, que é qual faculdade que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Agora eu vou começar a minha vida adulta, né? 16, 17, 18, 19 anos ali, por onde eu vou traçar esse início, né? Como eu vou começar? Qual que é a melhor faculdade? E quantas pessoas iniciam, veem que aquela ali não é a melhor, vão para outra, ou não me enquadrei nessa, por mais que essa faculdade seja boa, mas eu não consegui me encontrar nela, e assim vai indo. Eu tenho vários amigos que passaram desde, viu? Jornalismo, economia, e hoje estão advogando. Fizeram a faculdade, bacharéis em Direito, passaram na OAB e estão advogando hoje. Então, assim, foram de vários extremos, assim, e hoje se encontraram profissionalmente. E várias outras situações que eu posso falar para você, que a gente pode estar... E também pessoas que fizeram determinadas faculdades e optaram por não utilizá-las. Né? Eu tenho conhecidas enfermeiras formadas e que tiveram oportunidade de atuar e trabalhar, que hoje estão empreendendo, Raquel. Né? Então, eu fui visitar esses tempos uma conhecida, uma colega nossa da família, que ela tem uma loja. Ela se encontrou. Né? O servir para ela, o acolher, o atender dentro do hospital foi sim para ela uma missão de vida. Ela deixou muito claro que ela evoluiu muito como pessoa, mas hoje ela está empreendendo para ela abriu uma loja e tem a formação, ela é enfermeira, enfermagem. Isso mesmo, mas ela abriu uma loja para ela está empreendendo
Os desafios bem diferentes, obviamente, né? Mas ela está se encontrando, ela está feliz, ela tá gostando do que ela está fazendo. Então, assim, a vida vai dando esses encaminhamentos para nós. Mas isso, né, é no dia a dia e cada um, obviamente, tem a sua veia, vamos dizer assim, né? E é questão com o tempo, ela vai se encontrando. Pode ter certeza absoluta disso. Sim, sim, com certeza. Eu sou prova disso também, já passei por vários cursos e vários inícios de formações, né? E concluí mas também não atuo na área. Hoje estou em busca de outra formação também acadêmica e essa eu quero ficar. Então, para mim, isso é muito... essas ferramentas até que tu mencionou, né, de busca de autoconhecimento, elas foram muito importantes até eu conseguir chegar aqui, porque eu levei um bom tempo para conseguir, de fato, definir o que realmente eu consigo me agradar em trabalhar, em fazer. E foi um caminho longo, mas ele chegou, só que também não quer dizer que seja para sempre, né, Douglas? Porque a vida é um movimento. Mas, de fato, o autoconhecimento, ele traz essa possibilidade para a gente fazer as perguntas certas. Claro. Então, como dica, assim, porque eu acho que até o tempo já está se esgotando, mas como dica você deixaria ali? Eu gostei de uma das dicas que você deu, fazer as perguntas certas, andar com pessoas que nos impulsionem e mais alguma que eu esqueci de anotar? Eu digo que a curiosidade, a busca pelo conhecimento, ela é muito importante, né? Cada um da sua maneira, né, Raquel? Né? Seja através de cursos, faculdades, tutoriais, então tem várias maneiras, né, de a gente ficar sempre em constante evolução. Eu brinco que é a sede de conhecimento. A gente tem que ter a vontade de querer aprender. E para tu ter vontade de querer aprender alguma coisa, tu tem que gostar daquilo. Se tu não gostar, obviamente a tua dedicação ela não vai ser tão forte quanto seria se realmente tu gostasse daquilo. Então essa é uma das dicas que eu dou profissionalmente, né? Então, assim, é importantíssimo isso, sim, com certeza absoluta. Não esquece das outras coisas ali, seio familiar, ambiente, berço, que a gente precisa, né? Mas com certeza absoluta, essa seria uma dica muito importante. Ter curiosidade por aquilo, querer aprender, sede de conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, porque isso, querendo ou não, vai te impulsionar e vai fazer você ser diferente dos demais. Pode ter certeza absoluta disso. Porque se você se posicionar, ninguém vai tirar o conhecimento de você. Se você estudar, se você dominar aquele assunto, se você tiver segurança do que você está fazendo e falando, pode ter certeza absoluta que isso vai te tornar diferente dos demais. A gente sempre brinca, né? Um concurso público. Poxa, eu estou estudando aqui, mas quantos japoneses e chineses estão estudando mais que eu? Você nunca ouviu essa brincadeira? Eu sei que é uma brincadeira, né? A gente pode estudar tanto quanto eles, né? Mas a gente sempre faz essa brincadeira. Poxa, se eu estou estudando aqui, por que eu não posso estudar mais? Por que eu não posso conhecer mais? Por que eu não posso saber de onde vem essa informação? Eu acho que é isso que tem que fazer nós ficar em constante movimento, né? E a gente tem que ter essa sede também, com certeza absoluta. Muito bom, muito bacana. Legal. Douglas, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, disponibilidade. Eu sei que tem uma agenda bem concorrida, então eu agradeço de verdade a tua presença aqui conosco e espero que o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Espero também que vocês possam comentar o que vocês acharam dessa conversa, desse bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, é possível que entre em contato contigo, Douglas? Claro, Raquel, sem dúvida nenhuma, né? A gente não é profissional da comunicação. Não. Mas eu te parabenizo pelo desafio, né? Pelo que você está fazendo, levando conhecimento para a população, para as pessoas, né? Isso faz você ser uma pessoa diferente, uma profissional diferente. Eu fico feliz com isso, né? E, obviamente, quem quiser me procurar, tem as redes sociais, né? Tem Douglas Rafael SC no Instagram. Tem o meu contato pessoal também, se quiser você pode passar e pode divulgar para quem perguntar ali, né? Não tem problema. Tem o meu contato pessoal. No próprio Instagram, já leva para o meu número pessoal, então se as pessoas tiverem alguma curiosidade. E eu que agradeço, né, Raquel, a participação por estar aqui hoje, participar desse programa, trazer um pouquinho do nosso convívio, né, da nossa experiência, para que as pessoas também talvez se identifiquem e se encorajem também, né? Isso. E sem dúvida nenhuma, né? Não vamos esquecer o que preconiza a nossa bandeira nacional, que é ordem e progresso para todos nós, né, Raquel? Isso aí. Muito obrigada, Douglas. Obrigada.